Eu montei recentemente e tenho guardado gibis no meu velho armarinho. Aí desde falando sobre eles enquanto vou tirando das caixas. E agora vamos com... esse aqui. Super-Heróis Marvel número 16. Uma cidade em ruínas. Pior que eu nem lembrava que ele existia até agora. E foi lançado em outubro de 1980. Eu acho que ele é o gibi mais antigo que eu tenho aqui. Provavelmente. Os títulos Super-Heróis Marvel pegava histórias dos anos 70 dos States e trazia pro povo brasileiro. Eu acho bem louco ler esses gibis antigos, porque era um jeito diferente de se escrever, quase sempre com o narrador onipresente, algumas vezes até falando óbvio. Nosso herói está estirado no chão. E no desenho, o Homem-Aranha está literalmente estirado no chão. Obrigado, Gary Cole. Mas isso não é particularmente uma crítica, é só outro jeito de contar histórias, que pode ser bom ou não. Mas bora lá, na primeira história temos o Homem-Aranha teando sobre um lado da cidade e o Hércules andando do outro lado da cidade. E é por isso que estamos aqui, Homem-Aranha e Hércules juntos. Eu gosto como o narrador já manda a ação vem por aí. Tipo, segura aí, criançada, logo vai ter ação. Não entendo muito por quê, já que logo na terceira página tem uma cena de ação do Hércules e do Homem-Aranha salvando pessoas. E aparentemente não pode ter terremoto em Nova York, segundo o Homem-Aranha. E olha essa cena. Uma moça loira está caindo de um prédio por causa do terremoto. Ou não. Olha o jeito que ela cai, saindo da parte de cima da janela. E é como se alguém saísse voando de uma janela de vidro por causa de um terremoto. A minha teoria é que ela estava trocando uma lâmpada, aí tremeu tudo. A escada caiu e ela foi atirada pela janela. Mas não era sobre isso que eu queria falar aqui. Voltando. O Aranha vê a moça loira caindo de um prédio. E solta a teia e o narrador diz: o Aranha salva a garota de uma queda fatal. E fica feliz por isso. Parece gostar da brincadeira. Então eles veem que o temor acabou. Quando eu vi isso, logo pensei na história da morte da Gwen Stacy, mas essa parte final me tirou um pouco da ideia. Parece estar gostando da brincadeira. Ué. Aí foi olhar, essa história foi lançada originalmente em 1974, e a morte de Gwen foi em 1973, e as duas tiveram o mesmo roteirista, então não tem como ele não saber da morte. E essa parte, e o Aranha salva a garota de uma queda fatal e fica feliz com isso, pode fazer sentido, colocando uma leve referência na história do Aranha. Quem sabe, entende o simbolismo da cena, e quem não sabe, passa batido e segue o jogo. Mas daí vem essa última parte. Parece estar gostando da brincadeira. Que não faz sentido nenhum, nem pra quem conhece a história, nem pra quem desconhece. Só faz o Homem-Aranha parecendo babaca. Mas pode ter sido algum tipo de erro de tradução. E eu fui lá na versão original, e mano, tá tudo diferente. Segura aí o que o narrador fala no original, traduzido pelo Google. Uma vez antes, o Homem-Aranha resgatou uma garota dessa maneira, apenas para descobrir que ela estava morta, ferida apenas pelo choque da queda. Para dizer o mínimo, ele está aliviado, porque o trágico padrão não se repetiu. E é somente quando seu resgate é concluído que eles percebem. E o Homem-Aranha diz que acabou o terremoto. Isso muda todo o sentido da cena. E por que isso foi alterado? Não tenho a menor ideia. Talvez a história da morte da Gwen Stacy não tinha sido lançada no Brasil ainda, e eles não quiseram confundir os leitores. Acabei olhando aqui depois e acho que estava certo. A história da morte da Gwen só foi lançada por aqui em 2004. Mas voltando ao vídeo, aproveitando que eu estou com a versão original aberta, vamos ver essa parte na tradução do Google. 60 segundos depois, quando o deslumbramento deixou os olhos do nosso herói. E neste caso, eu acho que até vale a narração, que mostra que o Aranha deu uma apagada de tão forte que foi a porrada. Desculpa, Gary Cole. Voltando ao gibi, os dois heróis descobrem os vilões, um por meio da ciência e outro por instinto, sei lá. E os dois são capturados de propósito, para descobrir onde fica a base e quais são os planos dos vilões. E agora é a vez do Hércules dar uma apagada, e o vilão conta o plano de mestre, que é, literalmente, roubar a cidade, usando vários raios para cortar a cidade, e um submarino para levar ela para longe, aí pedir resgate da cidade, e se não pagarem, eles afundam tudo. O Homem-Aranha se solta das correntes, e todo mundo luta, eles vencem. Tem um cara assustado dentro do robô que deixa um mistério que não será resolvido nessa edição. Mas o que é resolvido nessa edição é a situação da cidade, que não está no lugar certo, porque aparentemente já foi movida enquanto a história acontecia. E como podemos resolver essa situação de uma cidade no lugar errado? É óbvio, temos uma corrente gigante e um semideus. Quem assistiu essa cena vai lembrá-la por muito tempo. E quem não assistiu não irá acreditar. O cara tá puxando a ilha. Posso dizer que não é completamente original, mas é um ótimo jeito de acabar a história. Apesar de ter mais uma página para acabar. Só para a despedida dos heróis e para o prefeito aparecer e culpar o Aranha pelos temores. Porque o Homem-Aranha nunca pode ser feliz. E uma última piadinha. E eu não acho uma história ruim, apesar de ser muito corrida. Antes de falar sobre a segunda história desse gibi, sim, tem uma segunda história, apesar da capa não dar nenhuma dica sobre isso. Você já deve ter percebido que tem um monte de propagandas no meio do gibi. O espírito de duas propagandas seguidas no YouTube já estava vivo desde os anos 80. Bora olhar essas propagandas, porque eu acho muito interessante esse tipo de coisa. Começamos com... o fantasma rompe a cortina de ferro. Eu acho que eu nunca vou ler esse gibi. O fantasma era vermelho? Admito que eu não conheço muito, mas sempre vi ele roxo. Talvez essa seja a versão comunista dele, sei lá.
Atenção! Gosto quando começa com atenção. Revelados os segredos da tia, do gibi do Mortadela e Salaminho. Que, segundo a internet, é um gibi famoso espanhol que nunca fez muito sucesso por aqui. Para a próxima. Todos os meses acontece uma mágica nas bancas. A revista do Mandrake aparece e desaparece quase imediatamente. Ha? Entendeu? É porque ele é mágico e a revista... não tem graça mesmo. Talvez nos 80. E olha a imagem que escolheram pro Mandrake. Parece que ele tá em uma propaganda de diga não às drogas. Hulk ataca. E um textão que eu acho que vale a pena ler só pelo finalzinho. Speedrun de texto. Todos os meses você encontra a revista do incrível Hulk com novas incríveis aventuras. Músculo de ferro, força de aço. Hulk é mais poderoso da criatura desse planeta. Sua própria vida é um inferno, na solidão em que vive. Mas o gigante verde sabe distinguir muito bem os amigos e os inimigos. Mostre que você é um amigo dele. Procure o incrível Hulk agora. Ele já está em todas as bancas. Olha a audácia desse texto. Mostre que você é amigo dele e compre o gibi. Bora pro próximo. É só uma propaganda pouco inspirada. Acho que essa empresa nem existe mais. Deixa eu ver. Ela foi comprada pela Arisco, que por sua vez pertence ao Unilever, que é dona de umas outras 400 marcas, porque temos que esconder ao máximo como estamos em monopólio. Próximo. Cripta. Cripta é assim. Todo dia é sexta-feira, toda hora é meia-noite. Cripta com K, história de terror. Próximo. Vendendo gibi pra criancinha bem pequena. A única coisa estranha aqui é que tá no meio de uma história do Morbius. Superpoderes em ação na revista Os Quatro Fantásticos. Os Quatro Fantásticos? Aparentemente esse é o nome do Quarteto Fantástico antigamente. Porque tem um símbolo do Homem-Aranha ali do lado? Sei lá. Coisa de marketing. Próximo. Biruta mesmo é o Recruta Zero. Gosta de como algumas propagandas respondem coisas que ninguém falou. Tipo, nossa, que biruta esse cara. E a propaganda sai debaixo da mesa e grita, Biruta mesmo é o Recruta Zero. Mas a imagem é legal. Tecnicamente tem duas propagandas do Recruta Zero, porque no final temos uma tirinha dele. Olha a tirinha. Boa tirinha. Próximo. Uma propaganda do Homem-Aranha no final de uma revista do Homem-Aranha. Maneiro. E por fim uma propaganda da Nestlé. Mais uma coisa antes de ir para a próxima. Tem uns joguinhos bem no meio do gibi. Um de labirinto. O Professor X está enviando ondas mentais aos X-Men. E só um deles pode recebê-las. Qual irá alcançá-los se cruzar todos o labirinto? E a coisa vem pra criancinha. E na próxima página tem... É o Ciclope. Sai daqui e vai até aqui. É o Ciclope. Agora sim, para a próxima página. Temos um joguinho muito melhor. Dê cabelo para esses personagens carecas. Agora, depois dessa longa intermissão, vamos para outra história. O Coisa e Morbius juntos. Acho louco que eles colocam no começo dessa história Stan Lee apresenta, mas o Stan Lee não criou o Morbius, e nem o Stan Lee, que é o texto desse gibi. Morbius está procurando sangue, e por pura coincidência acaba achando a namorada do Benjamin J. Green, popularmente conhecido como Coisa. Ele ataca, e o Coisa aparece, porrada, Morbius não tem a menor chance, afinal, o Coisa tenta com o Hulk. Quem que é o Morbius? Eles conversam enquanto luta, como é de costume. O Coisa diz, sou um monstro como você, mas não ataco mulheres indefesas. E o Morbius fala que ele é um vampiro, simplesmente não pode mudar o que ele é. E foge. O Coisa ia atrás, mas a namorada diz que ele é só um homem atormentado e com muita vontade de viver. Que resume bem o vampiro. Bem, vamos deixar essa cena. E na próxima vemos a aparição de um dos clássicos vilões da Marvel, o Teletransportador, o Transportador. E logo ao chegar já conta a história da primeira vez que apareceu nos quadrinhos, seus planos e seus poderes, que até que são visualmente maneiras. Ele apaga pessoas, e quando tiverem todas apagadas são transportados para algum lugar. Mas por muito azar ele aparece bem na hora que o Morbius está à procura de sangue. O Coisa ouve os gritos e acha que o Morbius tá atacando alguém, o que não é mentira. E eles nem reparam o cara verde e vão sair no soco novamente, mas logo são transportados para uma prisão de um planeta distante, onde descobre que o transportador tomou o poder e aprisionou o antigo governo do planeta. Eles usam uma velha técnica de fingir que alguém desmaiou para escapar, e eu tenho certeza que o Morbius matou esse cara, mas quando ia matar esse outro, a filha do governante e o Coisa impediram, logo pega um aparelho de teletransporte igual ao do famoso transportador. Famoso mesmo! Olha essa cena. Oh meu Deus, é o transportador! Jovens, como raios ela sabe quem é o transportador? Ele apareceu uma vez só e foi derrotado, e em uma cidade onde literalmente aparece um vilão por semana, às vezes até dois. Não tem como ela saber quem é esse cara. Voltando, o transportador tenta transportar eles, mas não funciona, pois também tem o aparelho
aparelho de transporte. E sem isso ele é só um cara comum verde e é derrotado. O vampiro vai morder ele. Tem esses quadrinhos que eu acho que deveriam ser maiores, talvez uma página inteira, porque tem um visual maneiro e encapsulam bem a proposta da história, dos dois personagens se acharem monstros e tentando sobreviver como pode. A filha do governante aparece novamente e diz para o Morbius voltar para o planeta dela, mas ele recusa. Enquanto ele ter sede de sangue, não pode voltar. Não pode voltar para o planeta dela e também não pode voltar à sua vida antiga. E ele pega um teletransportador e some. Apesar de não também ser corrido que nem a primeira história e não ter nenhum dos nossos heróis puxando uma cidade, até que ela é interessante. Ah, eu não falei porque o transportador atacou a Terra na primeira vez para sequestrar cientistas e pegar o único conhecimento que o povo dele não tinha: descobrir o segredo do átomo. Sim, os caras têm teletransporte interplanetário, mas não sabem o segredo do átomo, que a gente sabe, seja lá o que for isso. Bem, agora vai pra Marinha.